nome é Liliana Paula Bricarello, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina e sou colaboradora federal do Conselho Federal de Nutricionistas da gestão 2018 e 2021. E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre nutrição e a sua relação com o diabetes. Muito bem. Então, todos sabem, né, que o diabetes mellitus, ele é uma doença que é caracterizada por um aumento de açúcar no sangue, uma hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. Então, nós temos o diabetes mellitus tipo 1, nós temos o diabetes mellitus tipo 2, e temos o diabetes gestacional, que é o diabetes na gestação. Considerando a crescente prevalência do diabetes na nossa população e a gravidade das suas complicações, eu chamo a atenção para a importância da dieta, tanto no tratamento como na prevenção da diabetes mellitus. O aumento da prevalência dos casos de diabetes, ele está associado a diversos fatores, como, por exemplo, a rápida urbanização, ou seja, as pessoas morando em cidades, comendo de uma forma mais rápida e comendo muitos alimentos ultraprocessados, a transição nutricional, que é quando eu deixo de ter uma alimentação balanceada e começo a ter uma alimentação menos balanceada, né? Então eu deixo de ter casos de desnutrição e começo a ter muito mais casos de obesidade, sobrepeso na população. Também há um aumento do diabetes por conta de um estilo de vida sedentário, um excesso de peso da população e também por conta do crescimento e do envelhecimento populacional, que aí começam a acontecer mais doenças crônicas não transmissíveis e a diabetes é uma delas, né? Aqui eu aproveito para mostrar para vocês o estado nutricional da população brasileira, o último inquérito que foi relacionado, que foi realizado, que foi feito em 2019, que mostrou que de um total de 12.776.938 adultos acompanhados na atenção primária à saúde, 63% apresentaram excesso de peso e 28,5% apresentaram obesidade. Então, isso quer dizer que a nossa população não está conseguindo ficar com um peso saudável, né? E também significa que cerca de 8 milhões desses adultos apresentaram excesso de peso e 3,6 milhões obesidade. Então, vejam que esse 63%, ele juntou, né, o sobrepeso e a obesidade. Então, são dados bastante preocupantes que temos no nosso país. Aqui eu mostro para vocês o mesmo gráfico, só que separado por sexo. Então, do lado esquerdo são os homens, do lado direito são as mulheres, e a gente consegue perceber que as mulheres estão ainda com mais excesso de peso do que os homens. Então, vejam, 63% das mulheres apresentaram sobrepeso e obesidade, e 61,4% dos homens apresentaram sobrepeso e obesidade, mostrando aí uma grande preocupação com a alimentação dos adultos no nosso país. E a gente consegue ver que isso acontece em todas as regiões, né? Vejam só, a região que está com menos excesso de peso é o Nordeste, seguido da região Norte, mas olha só o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste, né? Então, são as regiões do nosso país que mais concentram as pessoas com sobrepeso e obesidade, né? Então, gente, percebe-se que a obesidade ela é um problema muito grave de saúde pública no nosso país. E ela ocorre, e tem ocorrido mais drasticamente nesses últimos tempos, principalmente por uma redução no consumo dos alimentos básicos, como o arroz, o feijão, as frutas, os legumes e as verduras, e as carnes, né, e um maior consumo dos alimentos industrializados, que são aqueles chamados de ultraprocessados, né? E esse padrão alimentar dos brasileiros, eles vêm sendo identificados em uma série de pesquisas, e mostra que esse padrão do brasileiro está em todas as faixas etárias, das crianças até os idosos, né?
E a gente sabe que o alto consumo de alimentos ultraprocessados não faz bem a ninguém, mas faz ainda mais mal para as pessoas que têm diabetes. Por quê? Porque os alimentos ultraprocessados, eles têm, de uma forma geral, muita gordura, muito sal e muito açúcar, que é tudo aquilo que o diabético não precisa no seu dia, né? O açúcar, gente, recentemente, uma grande pesquisa realizada no nosso país indicou que os brasileiros consomem uma quantidade acima daquela que deveria, né? E parte muito importante desse açúcar, ele está presente nos alimentos industrializados. Olha só, uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina identificou 262 termos, palavras, para se referir aos açúcares nos rótulos dos alimentos. Veja como isso pode causar muita confusão na nossa cabeça na hora de ler os rótulos, né? Então, aqui eu dou alguns exemplos para vocês poderem identificar nos rótulos que esse termo também é açúcar. Então, a maltodestrina, destrose, xarope de açúcar, xarope de glicose de milho, lactose, açúcar cristal, açúcar invertido. Todos esses são açúcares e todos esses aumentam a glicemia, assim como o mel, o melado, entre outros, né? Então, gente, a gente consegue perceber que existem muitos riscos de uma má alimentação para o organismo, né? Então, o aumento de diabetes, de hipertensão, aumento do colesterol e dos triglicérides e também o aumento de casos de sobrepeso e obesidade na nossa população. E aí vem a dúvida, o que comer, né? Então, para que eu tenha uma alimentação balanceada, é necessário que eu consuma esses 3 nutrientes na dieta, né? Então, o grupo dos energéticos, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas, o grupo dos construtores, que são as proteínas, os minerais e as gorduras essenciais, e o grupo dos reguladores, que ajudam a regular melhor o meu organismo, que são as vitaminas e os minerais, e normalmente nesse grupo vem junto as fibras, que são essenciais no tratamento da diabetes. Não podemos esquecer ainda da água, porque 60% a 65% do nosso organismo é feito de água. A água ajuda no transporte de nutrientes e na remoção de toxinas do nosso organismo e também ajuda a regular a temperatura do corpo, principalmente agora no calor. Então, para que o nosso organismo funcione de forma correta, como eu já falei, é necessário termos uma alimentação balanceada. E para isso, a gente tem que consumir alimentos desses 3 grupos que eu coloquei, dos construtores, dos reguladores e dos energéticos. Vamos ver agora quem faz parte desses grupos? Então, os construtores, nesse grupo estão as carnes, os ovos, os laticínios, como leite, queijo e iogurte, as leguminosas, que são os feijões, a soja, o grão de bico, ervilha, todos eles são fontes de proteína, que são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos e do nosso organismo. Então, é essencial que eu tenha um grupo desse em cada uma das minhas refeições. Fora isso, os energéticos também têm que fazer parte, que são aqueles que fornecem energia ao organismo. E são compostos normalmente por fonte de carboidrato e de gorduras. Carboidratos é o arroz, o pão, as massas, os tubérculos, os açúcares, e os alimentos fontes de gordura são os óleos vegetais e as oleaginosas, né? O amendoim, castanha, nozes, amêndoas, pistache, etc. Fujam sempre das gorduras animais, porque são muito ricas em gorduras saturadas, e fujam também dos alimentos ultraprocessados, porque tem muita gordura trans, que é uma gordura que aumenta o colesterol, aumenta o triglicérides e também o risco cardiovascular. Além dos energéticos, nós temos os grupos dos reguladores, que estão as frutas, verduras e legumes, que fornecem fibras, vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, vejam, temos que ter um item de cada grupo, né? Lembrando aqui a importância das fibras e reforçando porque elas são importantes. Diminuem o LDL, que é o colesterol ruim, e também o colesterol total, diminui a hiperinsulinemia e diminui também a glicemia pós-prandial, que é após comer. A fibra alimentar também diminui os eventos hipoglicêmicos, que são aqueles episódios de hipoglicemia, onde a pessoa pode se sentir mal e até mesmo desmaiar.
que são muito comuns no diabetes tipo 1. As fibras ajudam também no bom funcionamento do intestino e são encontradas nos vegetais, principalmente nas sementes, nos bagaços, nas folhas, nos talos das verduras. E as principais fontes desses alimentos, dessas fibras, são as frutas, as verduras, legumes, farelos de aveia, de cevada, semente de linhaça, além dos feijões, né, que são as leguminosas que eu já falei, como ervilha, grão de bico, feijão branco, soja, lentilha, entre outros, né? Lembrando que você deve preparar esses alimentos com pouca gordura e pouco sal. Então, seguir uma alimentação equilibrada significa consumir um alimento, pelo menos, de cada grupo por refeição, adequando as quantidades, as necessidades de cada pessoa, né? Cada um tem uma necessidade. Então, aqui só para a gente ilustrar, para dar um exemplo de um prato saudável, né? Então, um prato que tenha todos aqueles grupos que eu falei. Então, por exemplo, um arroz, um feijão, um filé de frango cozido com molho de mostarda, uma cenoura cozida, uma salada de alface, tomate, uma maçã de sobremesa. Aqui os óleos entram na preparação do arroz, do feijão e do frango e o azeite para temperar a saladinha, né? E as oleaginosas eu posso pôr, por exemplo, uma semente de girassol, uma castanha na minha salada para dar um crocante, para ficar mais saboroso. Então, esse é um modelo de prato saudável. E aqui eu trago algumas substituições possíveis para vocês. Então, no lugar do arroz branco, eu posso e devo usar o arroz integral, porque ele tem mais fibras. Posso também trocar por uma batata cozida, um macarrão integral, uma farinha de mandioca, todas essas possibilidades de substituição. No lugar do frango e do feijão, eu posso colocar um peixe cozido ou grelhado, uma carne magra cozida ou assada, um ovo cozido, outros tipos de feijões, a carne de soja. No lugar da salada, do meu alface e tomate, eu posso trocar por qualquer outra folha crua. Então, por exemplo, a rúcula, a chicória, o repolho, vai depender do que está na época, do que está com preço melhor, né? Compre sempre os alimentos da safra, isso é muito importante. No lugar da cenoura cozida, use qualquer outro legume, por exemplo, uma berinjela, um pimentão, um brócolis, uma couve-flor, um cogumelo. No lugar da maçã, pode ser qualquer outra fruta. E no lugar do azeite, pode ser qualquer outro óleo vegetal, o de canola, o de girassol, o de milho, por exemplo. E no lugar das oleaginosas, por exemplo, no lugar do amendoim, pode ser uma amêndoa, uma castanha, o que você tiver disponível na sua casa. Muito bem. Então, a gente consegue perceber que para o controle do diabetes é essencial que eu faça uma terapia comportamental, que a gente chama, que é o tratamento sem remédio, não farmacológico, né? Que aí entra o controle dietético de exercícios e abstenção do tabaco, que é parar de fumar, né? E junto com a terapia comportamental, a terapia farmacológica, que aí o seu médico vai indicar qual é a melhor medicação para o seu tipo de diabetes. Então, tudo isso combinado é essencial para o controle da diabetes. Aqui nós temos a composição nutricional de um plano alimentar. Então, quando você procurar um nutricionista, ele vai se basear nessas recomendações para elaborar um cardápio, um plano alimentar para você. E os erros que a gente vê que são mais comuns no dia a dia são permanecer longos períodos em jejum, isso não é bom. Comer muito num horário e não comer nada no outro, pular as refeições, isso não é interessante também, a gente não consegue controlar a diabetes assim. As pessoas esquecem muito de tomar água, isso é um erro bastante comum. Às vezes trocam a refeição tradicional, que é o nosso tradicional, arroz, feijão, carninha, salada, por doces, comem uma sobremesa, mas não comem a comida, o que é muito ruim, né? Não usam açúcar, mas muitas vezes não controlam a quantidade dos outros alimentos, então isso não adianta para o diabético. Não adianta você só não comer açúcar, você tem que controlar todo o consumo de alimentos, né? Não consumir frutas em excesso, né? Porque isso é um erro comum. Então as pessoas acham, a fruta faz bem para a saúde, então eu vou comer 10 bananas por dia. Não dá para ser assim, né? A gente deve comer frutas, mas de 3 a 4 porções por dia, né? Isso vai depender muito de como está a sua glicemia. Tem muita gente também que almoça pouco e come muito de noite, então também não consegue balancear bem esse dia alimentar.
Muitas pessoas abusam da bebida alcoólica, o que faz com que fique muito difícil da gente controlar a glicemia. E o pior, tem muita gente que não come nada o dia inteiro, tentando perder peso ou até mesmo controlar a diabetes, e isso também não é bom, né? Então, não é para passar fome. A alimentação balanceada, adequada, não é uma alimentação que deixa a pessoa passando fome, né? Então, o plano de controle para a pessoa que tem o diabetes é ter objetivos a curto e a longo prazo, tomar os seus medicamentos na forma que o seu médico explicou, fazer mudanças importantes no estilo de vida, como exercícios regulares, automonitorização da glicose sanguínea, para ver como é que está a sua glicemia, e também prevenir e tratar a hipoglicemia se você tiver episódios dela, né? A hipoglicemia é quando a gente se sente muito mal, há uma queda muito brusca do açúcar no sangue. Então, para que a gente não tenha hipoglicemia, é importante a gente respeitar os horários das refeições e comer várias vezes por dia. Seguir o teor de calorias e carboidratos que foi recomendado para você. Ingerir carboidratos complexos antes da atividade física, que pode ser um pão integral, uma fruta com cereal. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e usar açúcares ou líquidos açucarados só em emergência. Não é para ficar toda hora que passa mal usando bala, usando açúcar, porque isso acaba tornando-se um ciclo vicioso, né? Então, é importante receber também uma orientação com relação a isso. Então, é interessante, é essencial que se procure um nutricionista para que ele faça uma avaliação nutricional adequada, um diagnóstico do seu estado nutricional, que ele consiga determinar suas necessidades nutricionais para te dar uma boa orientação. Depois disso, ele vai reavaliar se esse cardápio, esse plano alimentar que ele te passou está adequado por meio do acompanhamento nutricional. Em relação aos alimentos diet light, nós temos que consumir com moderação e sempre lendo os rótulos, né? E sempre dar prioridade para os adoçantes não nutritivos, que são aqueles não calóricos, que são os mais recomendados. A Anvisa no Brasil aprova o sorbitol, o manitol, o stevia, o xilitol, a sucralose, entre outros. E qual é o melhor adoçante? Não existe um melhor adoçante. O melhor adoçante é aquele que você gosta mais e que você não use com exagero, né? E lembrando que ele não é obrigatório, tá? Vai depender muito como está o controle da sua glicemia. Aqui, só para ilustrar algumas calorias de refrigerante, por exemplo, um refrigerante normal e um refrigerante light, mostrando aqui um refrigerante normal tem 145 calorias, enquanto que um refrigerante light tem menos que 1,5 calorias, né? Então, dá para perceber bastante diferença, isso por conta da redução dos açúcares mesmo. O mesmo acontece para as balas, né? Então, sempre, se for consumir uma bala dietética. Aqui só para a gente comparar as calorias na balança, né? Então, mostrar que uma bomba de chocolate tem 240 calorias, enquanto que um pote de salada de fruta, um pote de manjar de coco diet, um pote de gelatina diet, uma barra de cereais diet tem a mesma quantidade de caloria, ou seja, 240 calorias. Então, sempre tomar bastante cuidado para não consumir alimentos muito doces, muito calóricos, né? Em relação às dietas da moda, é muito importante que a gente faça essa abordagem para finalizar a nossa fala. As dietas da moda, elas não induzem a aquisição de hábitos alimentares saudáveis e permanentes ao longo da vida, que são condições obrigatórias para a perda e manutenção do peso. Porém, muitas vezes são feitas pelo indivíduo diabético e obeso. A adesão a essas dietas é grande inicialmente, mas a continuidade ela não é mantida a longo prazo, pelo fato de não retratarem o cotidiano das pessoas, e o marketing na utilização das dietas da moda, normalmente ele é muito pesado, né? Então envolve os indivíduos em uma série de ilusões, sendo a principal aquela promessa, né, de perda rápida de peso, que a gente sabe que muitas pessoas perdem rapidamente o peso e depois ganham novamente. Isso não funciona, não é bom para quem tem o diabetes. O ideal é que eu perca peso e consiga manter essa perda de peso, né? Prevenindo o reganho, né? Então, a pessoa com diabetes, ela precisa aprender a alimentar-se de forma adequada, fazendo escolhas de alimentos saudáveis na quantidade correta,
e essa é a única maneira de conseguir uma glicemia controlada e manter o peso adequado. Estudos mostram que indivíduos que utilizam de grande quantidade de alimentos ricos em gorduras e em açúcares têm maior chance de reganho de peso. Então, controlar esses nutrientes na sua refeição. Sabe-se também que o maior impacto para a perda de peso é a restrição de calorias da dieta, mas para eu manter o meu peso, a composição da minha dieta é fundamental. Então, procure um nutricionista, faça uma dieta adequada para que você tenha uma qualidade de vida adequada e níveis controlados de glicemia. Boa sorte, até a próxima. Deixo aqui os meus contatos para vocês.